Vamos lá, então. Vamos iniciando, dando boa noite a todo mundo que está chegando aí aos pouquinhos. O Instagram vai avisando. Estamos aqui reunidos mais uma quinta-feira. Boa noite, Sácia, prima querida, tá aí, feliz em poder estarmos juntos aqui novamente, né? Boa noite, Dora, felicidade, Jamila chegando também. Bom quando a gente começa, e hoje é um estudo especial. Foi Nina, boa noite. Estou colocando aqui o nosso estudo de hoje para a gente deixar fixado aqui. Que hoje a gente está no capítulo 89 do livro Pão Nosso. Bem-aventuranças. Hoje é um estudo, foi sugerido. Eu gosto muito, né, quando vem sugestões, né, porque realmente são temas que são tão múltiplos e são tantos textos, né, de Emmanuel, que é bom saber que isso está levando a vocês um pouco do que eu sinto quando eu tenho contato com Emmanuel, né? Então queria só aqui falar com a Flávia, com o Daniel, com a Andressa. Luciana querida, um forte abraço para você e para a tua família. Já pudemos nos falar pelo grupo, mas reforço aqui os abraços. Ao João, ao Luiz, amigo, Heloísa, Bruno, queridíssimo. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez por estarmos aqui juntos. E eu dizia que foi uma sugestão de um grande amigo que deve chegar por aí daqui a pouco. Falando, meu primo Binha, também chegando aí, boa noite, amigo. Stefane, que legal, Stefane entrando aí nesse estudo, que bacana, amiga, trabalhamos juntos, legal, bem-vinda. E esse estudo, ele foi sugerido, Heloísa, boa noite, até como uma ideia, talvez a gente consiga desenvolver, quem sabe, como um grupo de estudo. Larissa, eu imagino que seja Larissa, Sol Larissos, acho que deve ser Larissa, cheguei a Larissa ali. Talvez eu desenvolva como um grupo de estudos sobre as bem-aventuranças, mas hoje eu não consigo ainda estruturar tempo, conciliar todo o tempo, mas eu já li alguns livros do Rodolfo Caligares, do Holden, sobre as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças são um conteúdo que não dá para fazer em uma live, obviamente, né? A gente poderia passar toda a nossa existência estudando o Sermão do Monte, estudando as bem-aventuranças, que nós nos dedicaríamos e ainda assim faltaria tempo, né? Não por acaso já é conhecido que Mahatma Gandhi diz que se toda a bibliografia mundial se extinguisse e mantivéssemos apenas
o Sermão do Monte, nada faltaria para nós lermos, né? Tamanha a importância desse discurso que Jesus proferiu e que na Bíblia tradicional, né, ele está em 2 evangelhos. Está no Evangelho de Lucas, de uma forma mais breve, mais resumida, e está no Evangelho de Mateus, aí de uma forma bem estruturada, o Sermão do Monte, né? Mateus estrutura isso de uma maneira muito bem delineada, com muitos detalhes. Inclusive ele divide sobre as bem-aventuranças, o sal da terra e a luz do mundo, a comparação que Jesus faz da lei mosaica com a nova lei, né? Com a lei que ele vem dar cumprimento, né? E também os ensinamentos morais que Jesus dá nesse Sermão do Monte, onde ele fala as bem-aventuranças, que é o capítulo 89 que nós vamos estudar hoje do livro Pão Nosso. Por que esse preâmbulo é importante? Porque os próprios historiadores levantam hipóteses de que Mateus, né, os evangelhos canônicos, né, são aqueles 4 que estão nas Bíblias tradicionais, Mateus, Marcos, João e Lucas, eles foram escritos em épocas a posteriori da presença de Jesus, né? Não é como a nossa live, automaticamente, né? Naquela época não era assim, acontecia algum fenômeno da pregação de Jesus e automaticamente era descrito no Evangelho, não. Estima-se que o Evangelho de Mateus, por exemplo, tenha sido escrito no ano 64 depois de Cristo. Então, cada um teve a sua característica, teve as suas anotações, as suas lembranças, as suas formas. O Evangelho de João é um pouquinho diferenciado dos outros 3. João tem um contexto mais profundo, tem um contexto mais reflexivo, e estima-se que João tenha escrito o Evangelho no ano 95 depois de Cristo. João tem escrito o Evangelho, João Evangelista, já mais próximo de estar vivendo a sua fase mais madura, mais idoso, portanto mais reflexivo, enquanto Mateus, Lucas e Marcos tiveram evangélicos mais, digamos assim, narrativos da história de Jesus, da pregação de Jesus. Mas há essa diferença do Sermão do Monte em que Mateus faz esse detalhamento de maneira muito didática, de maneira muito explicada. E as bem-aventuranças que Mateus nos traz na Bíblia, né, está no seu Evangelho, no seu capítulo 5, os historiadores dizem que talvez esse Sermão do Monte dito por Mateus seja, na verdade, um compilado de vários sermões que Jesus realizou ao longo da sua pregação. É sabido, e já é comprovado pela maioria dos historiadores, que de fato Jesus esteve ali em Cafarnaum, ali às margens do rio, onde ia se aglomerar uma grande multidão de pessoas para escutá-lo, tá? Porém, há historiadores que levantam essa hipótese de que Mateus tenha reunido, na verdade, vários ensinamentos de vários momentos em um único sermão. O que não estaria de modo algum equivocado, porque didaticamente nos ajuda e nos auxilia muito,
né? E realmente, dada a profundidade do Sermão do Monte, como diz o Luiz, né, que é trazendo o Huberto Holden, um dos escritores que faz um belíssimo livro sobre o Sermão do Monte. Se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho, é a essência do Evangelho. Se você não quiser ler nada da Bíblia, para não ler a Bíblia toda, leia só o Sermão do Monte. Entra lá no Mateus e lê o Sermão do Monte. Você já vai ter uma profundidade que vai levar uma existência inteira para a gente compreender. E quando a gente vai lendo esse sermão, e a gente começa lendo, obviamente, dentro da nossa simplicidade, das nossas condições, a gente vai ver que Jesus, ele traz as condições das bem-aventuranças. Quer dizer, quais são as condições da felicidade? O bem-aventurado é aquele que é feliz. E ele é feliz porque ele possui algo. Bem-aventurado é aquele que possui algo pelo qual ele deva se felicitar. Esse é o bem-aventurado. E aí Jesus vai dizer, eu não vou fazer essa leitura aqui toda, senão a gente não entra no pão nosso, mas sugiro que depois vocês peguem a Bíblia, pode pegar para aplicativo, online, enfim. Mas vocês peguem e vejam que ele vai falar assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são aqueles que são mansos, quer dizer, quem não reage. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, ou seja, são aquelas pessoas que não foram saciadas pela justiça. Portanto, são aquelas pessoas que não estão representadas pela justiça. Logo, deduzimos que são os injustiçados, porque sentem falta da justiça. Mas não uma falta eletiva, como sentimos falta nós de irmos a um shopping, de irmos a um restaurante, de irmos à praia. Não, Jesus vai trazer aqueles que sentem fome e sede, uma falta elementar, uma falta essencial à vida de justiça, que são desprezados pela justiça. Bem-aventurados aqueles que são de coração puro, quer dizer, que não enxergam a maldade, as malícias do mundo, não compreendem as malícias do mundo. E quantas vezes nós, muitas vezes até para os nossos filhos, muitas vezes nos conselhos que damos para as pessoas que amam, olha, vocês têm que ser mais maliciosos, vocês não podem entrar. Ele está dizendo o contrário, está dizendo assim, olha, bem-aventurados, ricos, felizes, são aqueles que não conseguem se conectar a essa malícia do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, quer dizer, aqueles, de novo, reforçando os mansos, que são aqueles que não reagem, mas os pacíficos, os pacificadores, aquele que diante das condições difíceis trabalham por levar o conceito de pacificação. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Quer dizer, aqueles que são perseguidos, que têm problemas quando vão tentar fazer as coisas corretamente. Felizes vocês, quando são caluniados, quando disserem todo o mal, calúnia contra vocês por minha causa, Jesus diz isso. Então veja que Jesus, quando vai trazer as bem-aventuranças, ele traz uma série de situações, uma série de condições, que quando nós entendemos as bem-aventuranças como algo que é para deixar feliz, como uma conquista, né? São situações extremamente difíceis. Bem-aventurados os misericordiosos, lembra o Luiz? Eu pulei aqui realmente os misericordiosos, né? São aqueles que se doem com a dor alheia,
que olham a dor alheia, o equívoco alheio de outra forma. Então Jesus vai fazer um discurso falando sobre as pessoas que são felizes e ricas no mundo. E ao mesmo tempo ele faz uma listagem de conquistas que representam dor, que representam resignação, que representam sofrimento, que representam penúria, que representam a deliberalidade de não revidar, uma nova relação, um novo relacionamento com a maldade, com o erro, com o equívoco. Então, se nós olharmos meramente pela nossa condição de humano, a gente vai olhar o Sermão do Monte, pelas suas bem-aventuranças, vamos falar assim: olha, Jesus, me desculpa, mas não pode ter nenhum aqui feliz. Porque feliz é só quem chora, feliz é só quem não revida, feliz é só quem é injustiçado. Esse pode ser o nosso primeiro entendimento. Boa noite, Rose. Boa noite, Michele. Esse pode ser o nosso primeiro entendimento. Que bem-aventuranças são essas? Quais são essas bem-aventuranças em que eu não consigo ver vantagem nenhuma? E é disso que Emmanuel vai tratar aqui no Pão Nosso. Quem tiver o livro à mão, já convido a ler, porque ele vai tratar no capítulo 89, e ele já abre nos colocando nessa situação da importância e da relevância que nós temos que dedicar às bem-aventuranças, colocando inclusive como um problema, porque ele diz objetivamente o seguinte: o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Quer dizer, ele já coloca o seguinte: as bem-aventuranças, elas são um problema que exige uma reflexão muito séria antes da gente dá-las por questão líquida, quer dizer, já deu por entendido. Tem que ter uma reflexão séria, grande. Confere Jesus a credencial, quer dizer, Jesus dá o status de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Então Jesus está colocando do lado dele. E é importante nós entendermos o momento em que Jesus profere o seu sermão do monte, o seu discurso das bem-aventuranças. Porque nos tempos de então havia muitas separações. No grande templo havia um determinado local que todos podiam entrar, o grande pátio. A partir dali começava a haver uma separação. Mulheres não podiam entrar a partir de um determinado ponto. Pessoas doentes, como os leprosos, os cegos, os paralíticos, não podiam passar de outro ponto. Os mais pobres, desvalidos, escravos, não podiam passar de determinado ponto. Então havia uma série de condicionantes até determinados pontos em que só entravam aqueles que eram ricos, estudados. E assim ia se fazendo um grande funil dentro do templo de Jerusalém.
Isso está muito bem destacado no livro Zelotas. O templo, como é que era e as divisões que se faziam. As pregações de Jesus, por sua vez, eram o extremo oposto. Toda essa sorte de pessoas que não eram benquistas no templo judaico, os doentes, os desvalidos, os pobres, as mulheres, as prostitutas, todas aquelas pessoas que eram alvo do preconceito de então, eram aquelas pessoas que eram brindadas com as pregações de Jesus. Quando Jesus vai falar sobre as dores e as dificuldades de se viver naquela vida, ele sabe que ele vai atingir o coração daquelas pessoas. E ele sabe que, como diz Emmanuel aqui, ele vai estar dando àqueles sofredores uma credencial, um ingresso, um convite para estar junto deles. Todavia, diz Emmanuel, cabe-nos salientar que o mestre categoriza, olha bem, sacrifícios e sofrimento à conta de bênçãos educativas e redentoras. Então veja bem que mais do que apenas aceitar aquelas pessoas que não eram aceitas pela formalidade ou que tinham muitas limitações pela formalidade religiosa de então, Jesus vai além. Ele vai dizer o seguinte: o que vocês estão sofrendo faz de vocês bem-aventurados, faz de vocês verdadeiramente felizes. E tudo isso está na conta de bênçãos educativas e redentoras. Então Jesus, com a sua palavra, com a sua capacidade magnética, com o seu amor, ele vai tocar aqueles corações para que eles sejam de fato transformados. Para que eles se vejam não naquilo que estão se refletindo nos preconceituosos, mas para que eles se vejam qual eles são. Reparem bem que passamos 2 milênios da passagem de Jesus aqui pela terra. E as bem-aventuranças ainda ressoam como a necessidade de nós, seres humanos, tão diversos, tão necessitados, entendermos que muitas vezes todo aquele preconceito não deve ser o que nos forma. Estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso no nosso tempo. Essas discussões, elas vêm lá de trás. E elas até hoje, a Rose diz, como eram palavras balsâmicas para aquelas pessoas, sem sombra de dúvidas. Eram pessoas que se sentiam acolhidas. E no mundo de hoje, estamos precisando acolher. E essas palavras de Jesus ainda estão aí para acolher. A importância disso. Por isso que o Sermão do Monte é algo que é inacabável dos seus estudos. Surge então, vai dizer Emmanuel, o imperativo de saber aceitá-los. Aí veja bem como Emmanuel
vai colocar em cada pessoa que está diante do Sermão do Monte, que está diante das bem-aventuranças apresentadas por Jesus, o saber aceitá-los. Então eu saio da condição de mero ouvinte passivo e passo a condição de detentor do livre-arbítrio para responder a Jesus se aceito ou não aquela bênção, aquela graça que me está sendo oferecida. Por isso que Emmanuel diz que Jesus confere uma credencial. É um ingresso. As bem-aventuranças são um ingresso que Jesus dá na mão de cada um de nós. E que ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, isso que vocês sofrem, os pobres de espíritos, os misericordiosos, os que estão com fome e sede de justiça, os mansos, os pacíficos, os que estão sendo perseguidos, caluniados, isso tudo são bênçãos. Mas eis que há o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Quer dizer, todos nós somos bem-aventurados. Todos nós temos bênçãos educativas e redentoras, porque todos nós estamos aqui passando por dificuldades e sofrimentos, em acordo com as nossas obras. Mas, aí Emmanuel vai perguntar, porque ele sempre pergunta. Emmanuel sempre pergunta, porque a pergunta é o que tira a gente do lugar de conforto. As afirmações são ótimas, mas o que nos leva a pensar são as dúvidas. Os esclarecimentos nos vêm da dúvida, e por isso que Emmanuel vai sempre nos trazer questões. E ele traz essa questão aqui direto. E a adesão sincera às sagradas obrigações do título. Quer dizer, eu sou bem-aventurado porque eu choro. Então Jesus me concedeu uma credencial, que ele diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Você tem aqui uma credencial para ser consolado. Mas para ser consolado, você tem que aderir a esse título de que chora. Você tem que vivenciar esse choro. Você tem que se compreender como quem chora. Você tem que fazer o exercício de compreender que você chora. E compreender por que você chora. Para fazer valer o título que Jesus nos oferta, é necessário que nós exercitemos o brinde que recebemos de bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mas eu preciso entender então a minha mansuetude. Tivemos um pequeno acidente aqui com o celular. Mas seguimos aqui bem-aventurados, que o celular caiu aqui, mas voltou. Vou fazer um ajuste aqui rápido. Estou ajustando aqui. Acho que agora vai ficar. Então, bem-aventurados somos nós. Agora, o que eu estou fazendo para fazer jus a esse título da bem-aventurança? Qual é a compreensão que eu estou dando a essa bênção retificadora que eu estou recebendo no que me parece um sofrimento?
Esse é o ponto. Essa é a questão. O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros. Aí ele vai diminuir. São raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro. Hoje o celular tá... Estamos com... celular que o nosso fixador aqui não está fixando bem. Mas tudo bem, a gente segue aqui. Só repetindo aqui. São raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. Então o que Jesus está dizendo para a gente? Como a Andressa está lembrando aqui. Só entendemos o que é felicidade quando sentimos o contraste da dor. E quando sentimos o contraste da dor, porque vivenciamos e compreendemos a dor. Porque a dor não compreendida, ela é uma dor inútil. O sofrimento não compreendido e não vivenciado na sua oportunidade educativa, ele é um sofrimento inútil. E a inutilidade é uma perda de tempo prejudicial única e exclusivamente a nós mesmos. Quando nós entendemos que ser manso é não respondermos a uma provocação, e entendemos que não responder a essa provocação significa ter a misericórdia de entender que quem nos provoca ainda está vibrando numa esfera negativa. Essa compreensão significa que nós já não estamos vibrando na esfera negativa do provocante. Somos melhores que ele? Não. Apenas conseguimos compreender um pouco mais do que ele ainda não enxergou. E aí entra o papel da misericórdia. Porque aí entendemos, poxa, hoje ele não está vendo, mas amanhã ele vai ver. Lembra a criança? A criança, quando ganha uma caixa de bombom, ela quer comer todos os bombons ao mesmo tempo. E aí vem o pai, vem a mãe, a avó, o responsável, e diz, não, você não vai poder comer. A criança é tomada pela ira. Por que eu não posso comer? Eu quero comer todos. E faz birra, e provoca. O adulto, se ele se deixa levar pela ira, pela birra da criança, ele se infantiliza e ele reage de modo intempestivo, não raro se arrependendo depois. Quando ele age com mansidão, sem reagir intempestivamente, a ira infantil, ele está sendo apenas alguém que já conhece aquela etapa. Não é porque o adulto é melhor do que a criança, é porque o adulto já passou por aquela fase. E ele sabe que está fazendo um bem. Assim como a criança um dia vai entender que aquele adulto, naquilo que para ela era um mal, estava lhe fazendo um bem. Assim é a nossa evolução. Por isso que nós viemos sucessivas vezes nos projetos reencarnatórios e muitas vezes com aqueles
que em outras épocas foram nossos inimigos. E sem sombra de dúvida, por isso que Jesus, inclusive no Sermão do Monte, nos seus ensinamentos crísticos, ele vai dizer: antes de você ir ao templo e deixar a sua oferta, vai lá e te reconcilia com teu irmão que você está brigado, e depois você volta para falar com Deus. Isso pode parecer apenas uma formalidade para que assim, olha, só entra no templo quem está puro, quem já deu o perdão. Não é isso. É porque na lei divina, se você não tiver com o coração tranquilo, você não consegue se conectar à tranquilidade da providência. Se o teu coração estiver intranquilo, porque você está brigado, porque você está com raiva, porque você está magoado, porque você ainda tem uma ira de algum companheiro, você vai ao templo 10, 15, 20, 200 vezes e você não se conecta com a divindade. Jesus em nenhum momento vai falar por formalidades, por convencionalismo. Ele vai falar pela lei divina. E é interessante, quem acompanha as palestras de Haroldo Dutra, que tem um estudo maravilhoso, inclusive da tradução, né? Haroldo Dutra traduz do grego, do hebraico. O Haroldo, ele diz em algumas das suas palestras que nas linguagens originais a lei de Deus está sempre no singular. Não são as leis de Deus, é a lei de Deus. Pelo princípio de unicidade divina. Nós só temos um Deus. E isso é uma lógica. Isso é uma lógica, inclusive, dos fundamentos espíritas é o princípio de um Deus uno. Que se nós tivéssemos dois deuses que fossem diferentes entre si, um deles haveria, pela diferença, que ser melhor do que o outro. E em um deles sendo melhor do que o outro, o que fosse melhor seria Deus. Portanto, não teríamos dois deuses, teríamos apenas um. E na possibilidade hipotética de ter dois deuses que são idênticos em tudo, ora, se em tudo são idênticos, não temos dois, temos apenas um. E se temos apenas um, significa que temos apenas uma lei. Assim como temos apenas uma religião, porque há apenas uma religação com a providência. Eu não me religo a vários deuses, eu me religo a um único Deus. O que há são múltiplas revelações da sua lei. O que há são múltiplas formas de que haja esse religamento entre eu e Deus, entre mim e Deus, né? Assim como, por exemplo, para a gente usar um exemplo de casa, um exemplo mais vulgar, a energia elétrica. A energia da nossa casa é uma só, mas tem várias tomadas aqui dentro de casa para que a gente faça os aparelhos funcionarem. Inclusive, as tomadas aqui no Brasil são diferentíssimas. 3 pinos, 2 pinos, pinos achatados, pinos cilíndricos. 220 volts, 110 volts. Mas a energia, aquela que vem lá de Itaipu, é a mesma. Só que eu não posso pegar a minha TV e ligar direto com Itaipu, porque senão ela explode.
tem que ter as suas fases, tem que ter as suas estações, tem que ter os seus disjuntores. Então a lei de Deus é única, a religião de Deus é única, mas nós temos as suas fases, para que todos nós possamos compreender. Nós, Daniel, somos esses postes, cada um levando a sua luz e iluminando conforme pode. Quem estava mais próximo de Jesus no Sermão do Monte entendeu de um jeito, quem estava mais lá atrás da multidão entendeu de outro. Em que ponto nós estamos do Sermão do Monte? De acordo com a nossa história, de acordo com o nosso momento, né? Emmanuel vai nos lembrar o seguinte: a maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Quer dizer, aqui a gente ainda não entendeu a credencial, o convite que a dor é, a amizade da dor, que é apenas um ensejo para a retificação do nosso caminho. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para a exigência descabida. Quer dizer, quando a gente tem que renunciar a alguma coisa, muitas vezes nós temos que renunciar. A gente já vai direto para a exigência. Quantas vezes a gente não barganha com Deus, né? O que são as promessas? Não, olha só, Deus, se eu conseguir passar nessa prova, eu juro que eu vou ser um marido melhor. Estou barganhando com Deus. Estou dizendo para ele, olha, me dá essa prova aqui que eu vou ser um marido melhor. E ele está tentando me dizer o seguinte: faz um negócio, meu filho. Seja um marido melhor. Seja um filho melhor. Seja um pai melhor, que você vai ter mais harmonia. E com mais harmonia você vai encontrar mais tempo para estudar. E havendo mais tempo para estudar, o teu esforço vai ser recompensado com a tua aprovação na prova para a qual você está se preparando. A gente não. A gente, antes da renúncia, quer exigir. E a gente ainda não compreendeu as bem-aventuranças que nós recebemos. Quase sempre, diz Emmanuel, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Trabalhar pacificamente é fazer aquilo que me cumpre. É não investir mais tempo controlando o que cumpre ao outro do que aquilo que é a minha tarefa. Muitas vezes, até na nossa relação com a espiritualidade, a gente investe mais esforço tentando assegurar que a espiritualidade vai fazer a função dela do que fazendo o pouco que nos cabe fazer. É mais ou menos assim: eu vou dar uma festa, mas eu não quero que chova. Só que chover ou não é algo que me cumpra. O que me cumpre, se eu vou dar uma festa, é assegurar as coisas que eu me propus a garantir na festa. Fazer a comida, preparar a mesa, garantir a limpeza do local onde eu vou receber os convidados. Só que se eu me preocupo mais com o que cabe à natureza, com o que cabe à providência, eu deixo de fazer o que é meu e, obviamente, não consigo fazer aquilo que não é meu, que não me cumpre fazer.
ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. Quem quer chorar? Quem quer ser manso? Quem quer ser misericordioso? Quem quer fazer o correto, mesmo que para tanto sofra injustiça? Quem quer expor-se às injustiças do mundo atual para fazer o que é certo? As bem-aventuranças estão aí. Quem de nós, de fato, as deseja? Porque as oportunidades nós estamos encontrando hoje. Seja através do cuidado para conosco mesmo, seja através do cuidado para com o outro, seja através da forma como eu recebo, acolho, compreendo o sofrimento do outro. Sofrimento, muitas vezes, que a minha condição não me permite sequer ajuizar valor. Porque somos diferentes. Porque temos diferença. Quem é que está disposto a receber esse brinde das bem-aventuranças, sabendo que elas são para a eternidade e não para essa existência? E Emmanuel vai terminar dizendo: é por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Quer dizer, tem muita gente que está sofrendo no mundo, mas só o sofrer não basta. É preciso saber sofrer. É preciso saber por que se sofre. É preciso o exercício da compreensão da dor. Porque é só através desse contraste da dor que eu vou encontrar o alívio. Por isso, as bem-aventuranças de quem compreende, como diz o Bruno, que a verdadeira vida não é desse mundo. Quem compreende Emmanuel quando ele diz que aquele que tem noção da eternidade não encontra mazela no mundo capaz de lhe molestar. Ele não coloca condicionantes, ele não diz essa ou outra mazela. Não há nada, não há mal no mundo que me moleste quando eu tomo a exata noção da eternidade. Porque eu sei que eu não sou isso, eu estou isso. E se eu estou isso, nesse momento eu sofro determinado sofrimento, eu sou o quê? Sou quem chora? Eu sou quem deve ser manso? Eu sou quem deve lutar por justiça? Ainda que isso me cause perseguimento? Eu sou quem deve ser pacificador? Mas pacificador como Jesus. Lembremos que Jesus amava o pecador, sem jamais ser conivente com o pecado. Jesus era pacificador, o que não quer dizer que ele passava pano para pecado. O que não quer dizer que ele não apontasse com toda a ternura e o amor que lhe era característico o equívoco. Jesus nunca foi conivente com o equívoco. A história da mulher adúltera
é um grande exemplo. Quando ele foi questionado sobre o pagamento de impostos, é outro. Ele, em momento algum, avalizou e emprestou a sua condição majestosa para o erro, para o equívoco. Momento nenhum. Porém, tampouco ele deixou que o erro e que o equívoco o tomassem por raiva e ele devolveu-se com o mal. Pelo contrário, ele extraiu sempre de todo mal um bem. Esse, pois, o convite que as bem-aventuranças nos deixam, nos fazem. Qual é a condição que eu estou passando agora? Por que eu estou passando isso agora? E diante disso que eu passo, qual é o bem que eu posso promover? Não a mim, mas a quem está ao meu redor. A partir daí, eu consigo encarar a minha bem-aventurança. Porque todos nós recebemos algo da providência divina. Estamos num mundo de provas e expiações. Estamos aqui para passar por esse estágio do erro, para chegar ao aprendizado, como lembra a Heloísa. Por esses testes, como lembra a Mônica, que muitas vezes nos questionam onde está a nossa fé, se ela de fato é verdadeira ou não, se ela está frágil ou se ela está forte. A nossa humildade, a nossa resignação, regeneração. O mundo está indo para ser esse planeta de regeneração. E nós, diante dessa credencial, como lembra o Daniel, para seguirmos nesse planeta de regeneração, como é que estamos nos portando diante dessas provas? Diante dessa arguição que a vida nos traz? Já estamos como quem deseja a bem-aventurança? Como quem deseja, não, me dá aqui, peraí. Antes de eu barganhar contigo, Deus, deixa eu passar pelo que me cabe. Deixa eu encontrar minha porta estreita. E aí eu vou seguir. Deixa eu entender a minha condição, que não é passiva, é ativa. Da caridade, do amor em ação, da indulgência para com a falha e o equívoco alheio. Sempre lembrando o exemplo do Mestre, que soube ser amor o tempo inteiro, sem jamais ser conivente com equívoco. Jesus amou todos os pecadores, sem nunca ser conivente com o pecado. Esse é um dos princípios, porque quem sou eu para dizer que tem capacidade e condição de resumir as bem-aventuranças? Eu não consigo nem colocar o celular em pé aqui para a gente gravar, quanto mais resumir as bem-aventuranças, né?
Mas esses são alguns princípios elementares que vocês me dão a honra, a alegria e a felicidade de compartilhar com vocês, para nós mantermos esse texto do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, próximos da gente. Para a gente conseguir olhar as dificuldades, as provas, os obstáculos, não mais como castigos, não mais como algo que não me pertence, como injustiça, mas para olhar como oportunidade, para olhar como chance de crescimento, mas não um crescimento vaidoso, de olha como eu estou crescendo, como eu estou me tornando um verdadeiro apóstolo. Não. Aquele crescimento de quem sabe que precisa cada vez mais aprender. Aquele crescimento socrático de quem sabe que quanto mais conhece, há mais por conhecer. Quanto mais aprende, há uma nova fase para aprender. Quanto mais caminha, mais estrada encontra para caminhar. E nessa estrada, nessa jornada, sempre há oportunidade de levarmos o bem. Sempre há oportunidade de fazermos o bem. Nos questionando e nos perguntando, diante dessa situação, o que faria Jesus? Diante desse mal que eu recebo, diante dessas situações de injustiça, de erro, de equívoco que eu vejo no mundo, diante de tantos oponentes que pensam diferente de mim, diante de tantos que eu enxergo como adversários, como agiria Jesus nesse momento? Como Jesus diria desse meu momento, dessa minha questão no Sermão do Monte? Quando a gente começa a fazer essa pergunta, ainda muito distantes da resposta de fato, nós começamos a abrir o nosso coração para essa multidão de ensinamentos. Nós começamos a ali nos aproximarmos daquele mestre amigo que está há mais de 2000 anos de braços abertos para nos receber e nos ajudar, nos dando o convite, a credencial e falando: vem comigo, porque comigo eu ainda te asseguro um jugo mais leve, um fardo mais suave. Eu agradeço demais a vocês pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido para vocês tão relevante quanto vem sendo para mim. Que cada um de vocês faça na sua casa, na sua residência, após esse encerramento, uma prece de acordo com a sua fé, de acordo com o seu modelo de oração, de conexão. E que nós possamos estar aqui juntos, novamente, na semana que vem, para mais um estudo, para mais minutos com Emmanuel. Muito obrigado, pessoal, de coração. Fiquem bem, se cuidem. Oremos para que esse mundo se torne cada vez mais amor, paz e humildade. Estamos juntos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.